E a vida cristã pode ser comparada com isso. Você sai da corrida normal do mundo, aquela que é mais fácil porque você está fazendo aquilo que o mundo aprova, e passa a disputar uma corrida com obstáculos, porque agora você está se posicionando contra o mundo e contra o inimigo. Então, a carreira cristã é uma corrida com barreiras que precisam ser ultrapassadas. Talvez seja por isso que no final da vida Paulo disse: "Bati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Realmente é difícil chegar até o final da vida cristã e guardar a fé. A gente, sem querer entrar em debates de doutrinas teológicas, mas quantos a gente não vê que entram na igreja, que parecem jovens promissores, missionários que vão levar o nome de Cristo para todas as nações, e de repente a pessoa abandona a corrida. Isso é uma coisa muito comum e Paulo precisou lidar com alguns desses empecilhos no meio do caminho. E a gente vai ver isso em Atos 15, final do capítulo 15 e início do 16. Nessa época, Paulo está para iniciar a segunda jornada missionária dele. Ele já fez um estrago no Império Romano com a primeira. E Satanás com certeza ficou frustrado com isso. Ali a igreja se firmou de uma maneira espetacular em várias regiões fora da Judéia. Então Satanás não ia deixar barato para Paulo essa próxima vez, essa próxima jornada, a qual ele estava se preparando. Mas apesar das dificuldades, era necessário avançar. E a gente vai ver isso tendo a primeira dificuldade que Paulo teve que lidar. Ainda em Atos 15, de 36 a 41. Foi a barreira de perder um grande amigo, um grande parceiro. Ele não perdeu a morte, como você pode imaginar quando a gente fala de perder alguém, não perdeu para uma doença, para um ataque inimigo, perdeu para uma briga, uma divisão interna. Em alguns dias, e começando pelo versículo 36 até o 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: "Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão." Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. A Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles. Não os acompanhou naquela obra. Tal contenda houve entre eles, se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, passou pela Síria e Cilícia, firmando as igrejas. A primeira barreira é a perda. Muitas vezes a gente pensa que tem alguém com quem podemos contar a vida toda. E, de repente, a pessoa se muda, ou então, de repente, ela para de te ajudar, ela desaparece do mundo. A primeira coisa que eu vou deixar para vocês refletirem quem aqui já perdeu uma pessoa que pensava que ia ser um companheiro a vida toda, seja na obra, seja nas coisas da vida. A segunda barreira passou pelo choque cultural, a realidade cultural e religiosa do mundo judaico. No início de Atos 16, de 1 a 5. E chegou a Derbe e Listra. Eis que ali estava um certo discípulo, com o nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, ainda vai ter muitos choques com os judeus. Judeus que tinham regras sobre a circuncisão e ele teve que obedecer para obter a aprovação. Judeus que tinham regras sobre exclusividade, ele teve que quebrar essas regras para poder estabelecer a igreja. A gente tem, quando vai anunciar o evangelho,
temos que considerar os costumes daquele que vai nos receber. Ele tem costumes que certamente não concordam com os mandamentos de Deus. A gente tem que combatê-los. Mas eles também têm costumes que são diferentes dos nossos, mas que em nenhum momento Deus disse que reprova. Pelo contrário, ele, em Romanos 14, não lembro se é o 13 ou o 14, Paulo fala exatamente sobre isso, sobre a diferença entre os fortes na fé e os fracos na fé. Fracos na fé, como ele chama, aqueles que se escandalizam com certas coisas. O que a gente pode fazer com essas pessoas que se escandalizam, por exemplo, com tomar vinho? Jesus em algum momento fala contra tomar vinho? Não, ele até mesmo bebe vinho, ele não se embriaga. Vários trechos da Bíblia falado contra a embriaguez. Mas em nenhum é falado contra o consumo de vinho. Então, se o seu irmão se escandaliza com vinho e você gosta de vinho, o que fazer? Não beba na frente dele. Paulo deixa isso bem claro ali em Romanos. Não beba na frente dele, não coma no feriado que para ele é santo, não coma na frente dele no feriado que para ele é santo. Não respeite o costume do adventista de guardar o sábado, entre tantos outros costumes que a gente podem ser normais, mas eles não gostam tanto. E às vezes eles podem gostar de fazer coisas e a gente não tem o costume. Mas e aí? A gente vai ficar reprovando por causa de picuinhas nossas ou por causa ou porque Deus também reprova? Temos que, mediante choques culturais, tanto da macrocultura como da microcultura, como o pai colocou ali no chat, respeitar os costumes, detectar os costumes que desrespeitam a Deus e respeitar os costumes que não desrespeitam. Assim, ir ganhando o coração dele pela confiança, pela conquista, não por força ou violência, mas pelo Espírito de Deus, como está escrito. A terceira barreira, a ele partir para essa viagem missionária, foi a de ter que compreender a voz do Espírito Santo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia, ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O texto diz que o Espírito Santo fala conosco, mas muitas vezes isso pode ser uma barreira. O Espírito Santo falando conosco ser uma barreira. Sim, muitas vezes ele pode ser uma barreira. Na verdade, a barreira não é criada pelo Espírito Santo, mas por nós mesmos na nossa surdez e dificuldade de entender aquilo que Deus quer nos mostrar. A voz do Espírito Santo muitas vezes é leve e sutil. Jesus compara isso com o vento. Ele fala: o vento sopra onde quer, ouve. Jesus fala lá em João 3, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Então ele compara com o vento. O vento, às vezes, é leve e sutil. Você não vê ele passando. Você só vê as evidências que ele está passando. Balançar da árvore, as folhas voando na calçada e por aí vai. Sua voz, além de sutil, muitas vezes é livre e independente. O vento sopra onde quer. Isso significa que às vezes você quer ir para um lugar, o Espírito Santo vai soprar ao contrário, te mandar ir para outro. Qual é a barreira aí? Você queria evangelizar desse jeito, queria fazer tal coisa, queria montar um evento de um orçamento, sei lá, de R$ 3.000, gigante na igreja, atrair um monte de gente, botar todo mundo para pular. De repente aconteceu uma pandemia gigante e você agora tem que se contentar com reuniões semanais do PGM por Zoom. O espírito falou ao contrário, você teve que cancelar por motivos de força maior.
Espírito às vezes vai falar às vezes ele vai falar coisas que a gente quer ouvir. Ele vai concordar com a gente e falar, é isso aí mesmo, e vamos nos sentir estimulados. Às vezes ele vai botar uma barreira, mas a gente só vai tratar isso como barreira se não souber ouvir e obedecer ele. Então, a voz dele, além de leve e sutil, além de livre e independente, é imprevisível. Você não sabe, como disse Jesus, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, eu queria lançar essa segunda pergunta, que é, vocês em algum momento já tiveram dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo? Se ouviram, tiveram dificuldade de obedecer? Ficam essas perguntinhas para discussão no chat. O que Jesus promete àqueles que ouvirem a voz do Espírito Santo? Ele promete que nós vamos entender a sua mensagem e vamos segui-la. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem, ou então reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bom, a gente vai ter algumas barreiras para viver uma vida cristã adequada, viver o ID. Mas essas barreiras, muitas vezes, são criadas por nós mesmos. Outras vezes são impostas pelo ambiente. A gente tem que saber como vencer, desviar, saltar essas barreiras e prosseguir para guardar a fé até o final. Amém? Ok? Muito bem. Nós vamos fazer um momento agora de, como nós somos ovelhas, né? De regurgitar, né? De digerir a palavra. Enquanto o Tony toca mais e canta mais um louvor para nos inspirar, vá colocando aí aquilo que mais falou ao seu coração, sua pergunta, suas impressões, e logo em seguida a gente vai fazer uma leitura comentada, se necessário, for colocado no chat. Por favor, Tony. Amém. Está me ouvindo? Estamos. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser, fluir da graça, encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas já em mim podem ser vencidas. Poder do seu amor. Teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado está. Espero em ti, me sumo como água das águas do escuro, contigo é o poder do teu amor. Face a face, quero em ti, Senhor, e conhecer o amor da vida em mim.
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Amém, amém. Obrigado, Tony, Nalva. Obrigado, Guilherme, pela exposição da palavra aí. As 3 barreiras nesse texto, né? Existem outras, mas elas são apresentadas nesse texto, são as perdas, as separações. Teve um ano na igreja que eu fiquei sem os 2 vice-presidentes. A Ângela deve lembrar, foi quando eram vice-presidentes o Paulo e aquele, eu esqueci o nome dele agora, Kleber. Eles foram embora no mesmo período, eu fiquei sem os 2 vice-presidentes. Agora, por exemplo, nós estamos com a diretoria só com um tesoureiro. Então, todo líder, não é? Toda pessoa que está no empreendimento, seja ele secular ou da igreja, vai passar por esses retrocessos, né? Precisa entender isso. Essa foi uma grande dificuldade na minha vida, que eu tive que aprender a lidar, né? É sempre não diria um plano B, mas uma saída, uma maneira alternativa de agir quando o nosso co-líder ele não está mais ali presente, quando ele desanima, você tem que gastar um tempo já preparando o outro, e assim vai, né? Sobre os choques culturais, nós temos os choques, tem uma disciplina em missões, não é? Que é Missões Transculturais, o nome dessa disciplina, e fala sobre as diversas culturas, as macroculturas do mundo, né? Mas eu falo aqui das microculturas. Cada indivíduo nessa tela aqui é uma microcultura, né? Como o Guilherme falou, seus costumes, aquilo que é ofensivo para uns não é ofensivo para outros, exatamente como o Guilherme muito bem colocou. Então, a gente faz missões transculturais cada vez que entra em contato com outra pessoa, não tem jeito. E nós devemos pedir a sabedoria de Deus. Quanto à voz do Espírito Santo, que foi falado aí, é uma questão de apurar os ouvidos, né? Você vai ouvir e compreender mais o Espírito Santo à medida que você anda com ele. Se você não anda com o Espírito Santo, qualquer vento que soprar, você vai achar que é o Espírito, ou então o Espírito Santo vai estar falando e você vai estar moco. Você já ouviu essa palavra? Moco? É uma palavra bem nordestina, né? Bem paraibana. O cara que ouve mal é moco. E a gente fica moco se a gente não anda com o Espírito, né? Não está acostumado com a voz dele. Vamos ver o que mais os irmãos colocaram aqui. O Tony colocou: a nossa própria natureza pecaminosa gera barreiras no relacionamento com o próximo, né? Como também pode gerar incompreensão com os costumes do outro, com certeza. Esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? A Ângela Prado colocou que é importante ter sensibilidade para entender e aceitar a voz do Espírito Santo. E essa sensibilidade ela é desenvolvida através de uma vida devocional, né, gente? Uma vida com Deus, de oração, de leitura da Bíblia, né? Principalmente. Eu pergunto se você já teve dificuldade e a minha resposta é sim. Minha própria pergunta, com certeza todos nós passamos por isso, né? Como discernir a mente eterna de Deus. Carmen escreve: dificuldades quando conflitam com nossos próprios interesses, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Com certeza, os nossos interesses aí estarão sempre em jogo. Tem um versículo que me ajuda muito no meu egoísmo, que é latente, né? O egoísmo nosso de cada dia, que é: se ninguém pense apenas naquilo que é propriamente seu, mas também naquilo que é do outro. Não é fácil, é um exercício diário, né? Daniele colocou: muitas vezes a dificuldade está em entender o silêncio do Espírito Santo. Que legal, isso aqui é verdade, é verdade. Quando o Espírito Santo se cala, então, hein? Aí
que não é fácil mesmo. Mas o silêncio do Espírito Santo também é uma mensagem para nós, né? Até o silêncio do Espírito Santo. Perfeito, perfeito isso aqui. Aqui o Alvarez faz uma pergunta, né? As barreiras, quando adequadamente enfrentadas, podem ajudar a fortalecer o cristão? É óbvio que sim, né? Você que o diga, né, Alvarez? Quantas barreiras você tem enfrentado, quantas lutas, e ninguém está livre disso. Agora, veja, as dificuldades, elas produzem diferentes consequências, né? Alguns se endurecem, se insensibilizam, enquanto outros se quebrantam, tá? Depende da pessoa. Uma mesma uma mesma situação pode produzir um bandido e um policial, né? Aproveitando aqui a imagem da Maria Auxiliadora, a gente teve um policial militar na nossa igreja, Renato, não sei quantos aqui conhecem e lembram, Renato jogou bola com marginais que se tornaram famosos no Rio, lá na favela. Ele jogou bola com eles, brincava com eles até uma certa idade. Ele ficou policial e os caras escambaram para a bandidagem, né? Mas o irmão perguntou bem aqui, as barreiras quando adequadamente enfrentadas. A Leila escreve compreender e distinguir a voz do Espírito Santo da nossa voz. É uma dificuldade, né? Diferenciar o que é a nossa voz e o que é a voz do Espírito Santo, né? Normalmente a nossa voz, ela está embasada com bem-estar, com conforto, dificilmente com sacrifício. Normalmente ela está mirando algum tipo de consequência favorável para a gente, enquanto que a voz do Espírito Santo trabalha sempre a glória de Deus. Mas, enfim, diante de tudo isso, o que vai fazer diferença mesmo é o timbre, né? Como é que chama, Tony, aquele negocinho que você, né, bate para conferir a nota, né, do seu instrumento? Diapasão. Diapasão. A oração é o diapasão da vida cristã. A vida, andar com Deus, você vai aprender a discernir. É progressivo isso, tá? Não é de repente, não. O cristão imobilizado é cristão com poucas barreiras. Às vezes nós somos imobilizados e amedrontados pelas barreiras e às vezes nós somos impulsionados por elas, né? Existem muitas grandes coisas que foram realizadas diante de tremendas dificuldades. Quando você tem, isso aqui é o Alvarez perguntando, você tem na história da igreja, Alvarez, momentos em que a igreja cresceu muito, inclusive a igreja primitiva, né, debaixo da peia, e você tem momentos em que a igreja relaxou, em que a igreja deixou de cumprir o seu papel, porque e estava em ambiente confortável, tá? Alguém, por favor, que está com o som ligado, desliga aí para a gente. Para a gente poder não ter tanta interferência. Então, por aí, às vezes as dificuldades imobilizam mesmo, com certeza. Já vi muitos crentes desistir aquele tipo de parábola dos solos, né? Vindo as dificuldades da vida, né? A semente é sufocada. Acontece sim. Mas o contrário também é verdadeiro. Jéssica, já tive dificuldades em diferenciar a vontade de Deus da minha vontade, é mais ou menos o que a Leila falou, isso é questão mesmo de aprimoramento, usar o diapasão da oração e esperar. Hoje eu estava lendo, a minha leitura diária foi, não sei se foi hoje ou ontem, quando desce o lençol e Pedro vê aquele monte de coisa, de animais, e a ordem, a voz que ele escuta é: Pedro, mata e come. E ele responde: nunca comi nada comum ou imundo. E o Senhor fala: não consideres comum e imundo aquilo que o Senhor purificou. E quando Pedro desce, o texto diz assim: Pedro desceu pensando. O verbo grego é quase como matutando, meditando no que seria aquilo. Ou seja, ele não entendeu aquela visão, que parece tão óbvio para nós hoje, mas para ele não era naquele momento, né?
explicação estava a caminho. Cornélio já tinha enviado os seus empregados para encontrar Pedro. Ele iria entender logo em seguida, mas é interessante que existe um hiato de tempo entre a visão, a fala do Espírito Santo, a orientação da palavra e o entendimento, a compreensão dela. E esse ato vai ser maior ou menor em circunstâncias diferentes, em espiritualidades diferentes, quando você está mais perto de Deus, quando você está mais longe de Deus, quando você está mais... O diapasão está ali, ó, tinindo no seu ouvido e você reconhece com mais facilidade ou não. O Elmo fala nossos interesses pessoais, muitas vezes sobrepõem, impedem que ouçamos o toque de Deus em nosso coração o tempo todo, meu irmão. É uma luta, isso o tempo inteiro. Você deve desconfiar muito do seu coração. O conselho que os seres humanos mais dão é: siga o seu coração. Eu falo: vai, inocente. Vai se lascar, porque o coração é enganoso, é o que a Bíblia diz. E mais perverso do que qualquer coisa, né? Então tem que tomar muito. A Betânia fala uma coisa aqui bem interessante: após obedecer à voz do Espírito Santo, sentimos paz. Perfeito. Mas não é uma paz qualquer, é a paz da certeza e da convicção de termos feito o que era certo, mesmo com custo. Né? Não é a paz pecaminosa, não é a paz de tudo bem, eu fiz o que era bom para mim, é a paz do Senhor. Seja a paz de Cristo, árbitro em vossos corações. Ok, meus amados? Que maravilha, que bênção. Obrigado pela participação de todos.